meditando nessa noite é algo que está lá no livro de Gálatas, e Paulo nos chama a atenção no capítulo 5, é esse o início da nossa ministração. A Bíblia, irmãos, ela tem algumas passagens que ela está nos dando um conselho em teoria, nos informando, nos ensinando, mas tem passagens que na sua íntegra ela sai da teoria e se materializa na prática. Algumas está lá no Novo Testamento, no ensinamento, que você vai ver no Velho acontecimento igual, louvado seja Deus. E o Senhor ele me chamando a atenção acerca do nosso comportamento, sobre nosso comportamento gerar vida ou morte, física ou espiritual, louvado seja Deus. E aqui está a passagem que vai nos trazer a teoria. A prática é Gênesis capítulo 4, uma passagem muito conhecida de cada um de nós, o início da primeira família. Depois que o Senhor cria Adão e Eva, eles juntos geram 2 filhos, e por conta do comportamento de um, gerou morte no outro. E aí vem a nossa irmã confirmando a ideia do nosso comportamento pode gerar vida ou morte. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, toda lei se cumpre, presta atenção no que Paulo está dizendo, toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Louvado seja Deus. Querido Deus, louvado seja o nome, Senhor. E obrigado por fazer a sua vontade, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Nos conduza, Senhor, conforme a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, essa observação do apóstolo Paulo é para nós levarmos muito, não é pouco, não, é muito a sério. Porque tem tanta coisa na Bíblia, até mesmo amar a Deus está abaixo, honrar a Deus está abaixo do que o que Paulo está querendo dizer aqui. Então, esse momento aqui, esse destaque que Paulo fala, porque ele diz que se nós não nos comportarmos assim, é inevitável acontecer o contrário, destruirmos uns aos outros. Está claro o que ele está dizendo. Tanto que ele nos chama a atenção para que a gente seja servo uns dos outros. Ser servo uns dos outros é você pensar em que todos em sua volta são pessoas a ser considerada seu patrão, a quem você realmente precisa respeitar para manter ali o seu emprego. Mas isso é para você fazer com todos, ou até mesmo o próprio Deus, a quem você tem temor, a quem você deve adoração. Não que você vai fazer isso com mais ninguém, mas você precisa se sentir certo do seu próximo para que você realmente consiga atingir o que ele vai continuar dizendo. Seja servo uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, em um só, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Ele não traz mais nenhuma outra informação a não ser destacar algo que Jesus também já havia destacado
quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento. E se nós lembrarmos as palavras de Jesus, Jesus inicia com Deus na frente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Mas quando Jesus vai falar do próximo, ele diz assim: semelhantemente, da mesma forma que você se dedica a amar o seu Deus, você precisa amar ao seu próximo. Destaca mais, como a ti mesmo. O a ti mesmo é para que você se ame ao nível de não gerar morte em você. Ao próximo, porque da mesma forma que você não quer gerar morte em você, nem física, nem espiritual, da mesma forma você tem que pensar no seu irmão. Você não tem que gerar morte nele, nem física, nem espiritual. Então, passando por esse preceito, como diz Paulo, de amar ao próximo, irmãos, nós temos que ser cuidadosos, zelosos, para estar tratando uns com os outros, principalmente aqueles que seguram esse objetivo, que estão em posição de liderança, que está tratando de pessoas que estão chegando, que estão ainda sendo alimentadas com leite, como diz o apóstolo Paulo, que está ainda aprendendo, que ainda é menino, que vai deixar de ser um dia. Então eu tenho que ter todo esse cuidado. No momento em que eu vou preparar uma ministração, que eu vou estudar, que eu vou entender, eu não tenho que estar agora memorizando o que acontece em minha volta, o comportamento de A, B ou C, o que A, B ou C faz, para que eu possa ter um norte para chegar aqui e direcionar algo para vocês estarem ouvindo, porque eu constatei. Porque senão, irmãos, o mundo já está aí para nos apontar de todas as formas. Satanás está aí para nos apontar de todas as formas. Então eu tenho que me preocupar em gerar vida. Se eu preciso gerar vida, aquilo que eu destaco que é uma fraqueza, eu preciso pensar nisso. Se eu botar no modo avião aqui, eu acredito que vai cortar a internet no vídeo. Eu preciso me preocupar em gerar vida nos irmãos. Porque senão, irmão, se eu não me preocupar em gerar vida, eu não quero que ninguém morra, mas eu vou gerar morte. É inevitável. Jesus, melhor ainda dizendo, porque no Velho Testamento, Deus, usando Moisés, ele chama o povo e diz: olha, eis que te proponho dois caminhos. Não existe um outro caminho, irmãos. Se você escolhe um, você anula o outro. Mas se você não precisa escolher a morte, não. Basta você não escolher a vida. Se você não escolhe a vida, vai gerar morte. Está lá claro. E aí ele dá conselho: escolheis, pois, a vida. Para que vivas? Então, se eu escolho vida para mim, se eu quero vida para mim, louvado seja Deus, o meu próximo tem que ser amado como a mim mesmo. E por que o apóstolo Paulo ele destaca acerca do próximo? Porque Jesus já deixa bem claro: se eu não amar vocês, que eu está aqui comigo, que eu estou vendo, não ama a Deus. Eu sou mentiroso se eu disser que ama a Deus. Irmãos, o destaque está em como é que está o seu termômetro. Quando você quiser se preocupar: eu não estou orando, eu não estou buscando, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso me dedicar. O que está acontecendo é: você não está conseguindo se relacionar bem com os seus próximos. Porque antes da relação com Deus, é como se Deus... Você lembra do conselho de Jesus acerca da oração? Ele diz: quando você quiser falar com o seu pai, está em oculto, entre no teu quarto, tranque a tua porta, fala com ele. Mas Jesus não disse que ele ouve, porque antes de ouvir ele veio. Ou seja, e o seu pai que está em secreto, ou que está em oculto, vê. É assim que Jesus explica: se tranque no quarto, fale com ele, e ele vê o que você fala. Então, antes de eu iniciar, ele já está vendo como eu me aproximo, como eu vou me dedicar a falar com ele. Se eu me aproximar da forma errada, vai ser só aquela oração
fria, gelada, que não sai dali do ambiente, e que eu acordo, que eu levanto, que eu durmo, que eu ronco, e eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu não estou conseguindo me relacionar bem com o meu próximo. Ou eu me resolvo com os meus próximos, ou não esqueça, não vai haver relacionamento com Deus. Está aí, está bom. Os discípulos, quando se encontraram com Jesus, em uma das suas ministrações, Jesus estava falando ali acerca dos que seriam salvos, acerca dos que iriam para o inferno. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Aí acabou a ministração, os discípulos foram lá dizer assim a Jesus: Mestre, mas como te vimos dessa forma? E te fizemos essas coisas? Porque Jesus disse que as pessoas que estariam entrando à sua direita para um lugar que estava preparado desde a fundação do mundo foram as pessoas que, quando viram nu, vestiram, quando viram com sede, deram de beber, quando viram com fome, deram de comer, quando viram doente, o visitaste. Ah, o discípulo disse: como é que isso aconteceu? Não, espera todo mundo ir embora. Todo mundo vai embora, os íntimos vão lá e dizem: Jesus, mas quando se deu essas coisas? Jesus aí diz a eles: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, é como se vocês fizessem a mim. Louvado seja Deus. Irmãos, eu preciso hoje ser um amor. Não é fácil realmente, mas eu preciso ser. É um dos critérios para acontecer o que eu quero, o céu. Jesus, ele foi a expressão de amor. Ele estava ali sendo crucificado, o povo dizendo: crucifica-o, e ele dizendo: Pai, perdoa-os. Não tem lógica, porque é amor, irmãos. Então eu preciso começar a treinar isso, e isso só vai conseguir acontecer quando se tornar um hábito. E hábito, irmãos, ele só vai acontecer se eu fizer dele uma rotina, se eu criar nele um hábito, se eu criar nele uma constância, e começar a realmente receber algo de um lado, dizer: não, do outro. Hoje eu não consegui, hoje eu falhei, eu bateu de um lado, deu no meio do outro. Amém. Senhor, eu falei hoje, amanhã eu vou de novo. Um dia a gente vai conseguir, mas o que o Senhor quer ver, irmãos, no mínimo, é eu e você, todo o tempo, tentando amar, independente de ser inimigo, de ser amigo, de ser próximo, não importa. O que ele quer ver é essa tentativa. Pedro estava ali no momento do levante, Pedro tira a espada, correu para o soldado. Não estava pronto ainda para amar. Jesus foi ensinando até ele chegar. O problema é que tem muitos que não querem, irmãos, trilhar esse caminho, já colocou na mente: não, fulano não presta, não, fulano não presta, não quero saber, está errado, pá, está errado. E aí a gente vai fazendo e vai se distanciando nós desse propósito destacado pelo apóstolo Paulo. O que me chama a atenção, irmãos, porque toda vez se cumpre em um só preceito, assim diz o apóstolo Paulo. Qual é o preceito do apóstolo Paulo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Aí a gente fica muitas vezes irado. Vou pegar a passagem para trazer. Como foi Caim? Acontece hoje a vitória do irmão. Você não conseguiu alcançar a sua, amanhã você vai conseguir, irmão. Mas ao invés de a gente se alegrar com a vitória, a gente quer se irar com a vitória, porque a nossa não chegou, cara. É a minha, Senhor. E aí alguns extrogueiros isso falar, você não sabe como é que você tem esse cara, ou não sabe como é que ele conseguiu isso. Ah, estava naquele jeito de nascer. Coisa errada aí. Ao invés de se alegrar com o irmão, e depois crescer, e depois passar e alcançar a nossa. Porque, irmãos, nós estamos alimentando sentimentos de Caim sem saber. Aí vai o irmão, traz uma palavra, ou vai o outro, traz da palavra, vai o outro, e aí muitas vezes não aqui eu não vejo isso. Se bem que aqui tem muito, são poucos, né? Aqui, tratando de ministrações, mas igrejas que eu vejo grandes, nesses pregadores aí, então, é um querendo derrubar o outro, os pastores.
porque um trouxe uma palavra, e aí o outro, em vez de se regozijar com a palavra do aquele que trouxe antes dele, nos congressos da vida, não, ele quer ouvir a palavra na última, mas o irmão pegou na língua ali. Aí ele disse a palavra bonança. Aí eu vou descredibilizar toda uma administração, porque o irmão disse bonança. Aí às vezes quando alguém destaca isso para mim, me destacaram algumas vezes. O irmão foi bênção, eu mesmo coloco duas boas palavras. Porque alguns dizem abonança. Abonança não existe. É a tentativa dele dizer abundante. E aí ele junta com a palavra bonança, traz tranquilidade, paz. E aí ele diz que tudo se fez abundância. Mas a mensagem está ótima, a mensagem está uma maravilha. Deus está falando. Ah, você viu ali aquela palavra? O irmão errou. E aí na hora que alguém destaca, você viu a pregação de mundo, maravilha. Deus falou comigo, mas você viu naquela hora. E a gente não está o tempo todo tentando gerar morte. Eu conto inúmeras pessoas aí fora que o tempo todo diz, olha, você está engordando. E alguém sabe, eu fiz redução, emagreci, estou engordando. Mas não tem alguns que dizem, irmãos, rapaz, se fizer as coisas como essa aí, procura uma academia, vamos fazer, vou lhe ajudar, eu faço isso. Pronto, mas tem muitos que já vem, cara, você está engordando. Então a gente tem, irmãos, mania, até isso acontece no nosso meio, querer se credibilizar, ou querer desfazer. Isso gera morte, isso é espírito de Caim. O problema é que em Caim ele vai lá, literalmente mata seu irmão. A gente não está fazendo, eu não sou assassino a esse nível de versão. Mas eu não me preocupo espiritualmente com meus irmãos vão sair daqui. Se eles vão saindo feridos, se eles vão saindo abatidos, se eles vão saindo tristes. Aí eu vou usando da minha condição de fazer. Eu preciso, irmãos, me preocupar em gerar vida. E eu só não vou conseguir gerar vida, irmãos, com amor. E é com amor que o tempo todo você vai tratar. E se você colocar isso no seu coração para entender o que é amor, vai lá para Coríntios, capítulo 13, vai ver o apóstolo Paulo dizendo maravilhosas palavras acerca do amor, o quanto que ele suporta, o quanto que não se ensoberbece, o que não cai, o que sofre. É o que eu e você estamos precisando, irmãos, cada dia mais alimentar em nossos corações. Porque foi isso que esteve em Cristo Jesus. Ele poderia trazer uma palavra de maldição sobre Judas, ele tinha todo o direito. Mas Judas, quando foi até ele, ele chama Judas de amigo. A Judas vai lá e dá um beijo dele, mas era um beijo na intenção de Judas era de trair. Mas ainda assim era amigo. Irmão, se Jesus, na hora que ressuscitou, Judas estivesse vivo, ele ainda dizia, Judas estaria naquele pacote ali, os meus irmãos, vai lá, chama meus irmãos. E ele destaca, e chama também a Pedro. Por que chama também a Pedro? É que Pedro era o mais ferido dentre eles, porque a Pedro foi revelado, você vai cair por 3 vezes. E antes que o gato cante, já foi bem didático, por 2 vezes. Quando acontece que Pedro cai em si, ele fica triste ao ponto de voltar a gerar morte na sua profissão. Porque quando Jesus diz a Pedro, venha comigo, você agora vai ser pescador de homens. Ele era um pescador de peixes. Gosto muito de peixe, não vou desfazer aqui do pescador. Mas a função do pescador é tirar algo que está vivo para matar.
função do pescador de peixe. Agora, qual é a função do pescador de homens? É ao contrário. A função do pescador de homens é pescar quem está morto para a vida. Essa é a função que eu e você temos chamado por Jesus. É só para gerar vida, é para pegar quem está morto e trazer para viver. Tanto que Pedro, quando ele se decepciona com ele mesmo, ele diz aos discípulos: eu vou pescar. Ele volta a fazer o que ele fazia antes. Mas o chamado dele era deixar de pescar vivo para matar e agora pescar morto para viver. Essa é a minha função, irmãos, e a sua. O pescar homens é para pescador, psicólogo, motorista, vendedor. O pescar homens é para todos nós. E pescar homens é tirar alguém que está morto. Agora, se você está lidando com quem já está vivo, irmãos, se esforce para manter eles vivos. Glória! Porque essa é a nossa função. Aleluia! Se esforce para que eles tenham vida. Encontre alguém que está no caminho, quase morrendo e tente gerar vida. Se as palavras que você tem a dizer a alguém não vai mudar a vida dela em minutos, não diga nada. Não vai resolver. Com sarcasmo dizer a mim que eu estou gordo, não vai resolver. Agora, se você quer gerar vida, você tem conhecimento de algo que vai me ajudar. Olha, irmão, vem aqui, estou vendo que irmão está assim. Está ok, já fez uns exames para ver se não é problema com a hormônio. Você conhece, está dando ali um conselho. Vai me gerar vida? Vai. Nossa irmã Jennifer ali, formada em psicologia. Aí de repente a gente fica aqui no irmão surtado. Ela vai chamar o irmão no canto e dizer: irmão, você tem que se cuidar do seu emocional. Eu sou profissional nisso, mas se você não quiser vir comigo, que a gente se conhece, eu posso te indicar alguém aqui que vai poder te ajudar. E não o outro que vai dizer assim: irmão, você está doido? Não vai aceitar, não vai aceitar, tomou seu remédio hoje. Não sugere a morte. É o que eu e você precisa nos preocupar. O que você vai dizer ao irmão vai mudar a vida dele? Se vai... É como os irmãos dizem aqui, eu estou aqui pregando, aí de repente ele faz assim: pronto, vai me ajudar. Eu vou levantar o microfone para vocês ouvirem melhor. Então o que você quer dizer vai me ajudar. Agora, se você depois sai aí fazendo chacota de mim, porque na hora que eu estou ministrando, não presta atenção, e ele não presta atenção, porque ele está fazendo, toda hora ele vai no microfone, sai da boca, ele volta lá embaixo, ninguém está ouvindo mais nada. Enquanto tem um dizendo: olha, não está ouvindo aqui, não está ouvindo. Tem outro que está ali só esperando até o outro vai dizer: você viu, eu não ouvi nada, se ouviu alguma coisa, porque eu aqui não ouvi. Tem a mesma palavra, ela pode gerar morte, ou ela pode gerar vida. E é o que eu e você precisa nos preocupar. Como o Senhor colocou no meu coração, como só eu, que Caim fez com Abel, e ver o conselho de Deus a Caim, para que a gente entenda que tinha jeito para Caim. Deus disse a ele: se você fizer o bem, vai resolver. Por que essa agonia? Por que esse nervosismo? Por que está dessa forma? Aguenta a sua ira aí, cara. O irá é normal. Jesus diz: olha, ireis, mas só não pequem no meio da sua ira. Vamos lá, Gênesis capítulo 4. Vamos lá, rapidinho. A gente vai ler para encerrar já. Glória a Deus. Da família, vamos fazer uma leitura aqui da família. E aqui está iniciando a primeira família que habitou a terra. Louvado seja Deus. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Irmãos, a família está começando. Pensa num bebezinho. Ninguém sabe o que esse bebezinho vai se tornar. Os grandes pregadores, ou os grandes
malfeitores de várias formas, um dia foram bebezinhos, trouxeram alegria a alguma casa. Caim traz alegria aqui na sua casa, ao nível de Adão dizer: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Até aqui, ninguém era melhor do que ninguém, cada um seguiu o seu caminho. Como nós aqui, ninguém é melhor do que ninguém, mas hoje eu posso chegar aqui bem, amanhã eu posso chegar aqui mal. Hoje eu posso oferecer algo bom ao Senhor, amanhã eu posso não ter nada a oferecer. E aí, daí que eu não tenho nada a oferecer, eu vou ver alguém oferecendo. E eu tenho que me alegrar que meu irmão naquele dia trouxe algo que ele conseguiu oferecer ao Senhor. Hoje eu me alegro em ver alguém que vem aqui e tem algo a oferecer. Amanhã você se alegra em me ver tendo algo a oferecer. E é esse sentimento que a gente vai ter que ter um pelo outro. Louvado seja Deus. Aconteceu o quê? No fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Só que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaíste do semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, naquele dia Caim estava mal. Ele poderia olhar para Abel e dizer: deixa eu ver o que foi que ele fez diferente hoje. Meu irmão, você está aqui comigo, me ensina, me diz, como é que você prega, ou como é que você canta, que voz é essa linda que você tem? Ou me ensina isso aqui na Bíblia, na passagem, como é que é? Me ajuda também, eu estou vendo o irmão pregar, ou o irmão cantar, ou o irmão fazer algo aí para Deus, eu me encanto com isso, eu quero ver, eu queria fazer também. E aí vai crescendo junto. Caim poderia sentar com seu irmão Abel, olhar o exemplo de Abel e dizer: preciso melhorar a minha oferta. Como é que eu melhoro a minha oferta? Um dos conselhos é: se você traz 1 bilhão para ofertar ao Senhor, aí você tem um probleminha com o seu irmão, não oferte não, a Bíblia diz isso. Bota sua ofertinha lá no canto, se reconcilie com o seu irmão, não esqueça a oferta, irmão. Passa uma triagem em você, como é que você tem tratado o seu irmão? Você que é líder dos senhores, como tem tratado o grupo dos senhores? Você que é líder dos jovens, como tem tratado os seus jovens? Você que é líder das senhoras, como tem tratado as suas senhoras? O Senhor que é o nosso líder, como tem tratado os seus liderados? Tem alguma pendência com alguém? Esqueça Deus por um momento, porque se tiver alguma pendência com alguém, Deus não vai funcionar. E aí vai lá e começa a reparar as pendências que tem com os conflitos. Vamos começar a amar uns aos outros, vamos começar a se juntar, porque irmãos, nós temos tudo para crescer. Aqui a gente vê várias belas rosas, mas 2 delas saíram de uma mesma casa, Mirelle e Miquele. Elas podem alimentar o desejo de cantar e serem uma dupla que vai crescer, vai explodir, vai trazer alegria para seus pais. Como podem escolher seguir o caminho todo atrapalhado, já repreende em nome de Jesus. Porque a gente está tendo um exemplo aí hoje. Eu não ouço as músicas, mas a gente às vezes vê o noticiário, vê o comportamento aí das 2 irmãs, Simone e Simária, uma acabando com a vida da outra o tempo todo. Tudo que você percebe é inveja de uma, é como se você vê Caim em Simária, enquanto você vê Abel em Simone. Uma pessoa que realmente, literalmente, é uma pessoa que está se preocupando, que se converteu, que quer cantar gospel, que está se esforçando para se manter firme, enquanto a irmã vai crescendo, aí a outra o tempo todo jogar pedra. Só que as pedras que uma joga, cada vez mais eu percebo que a outra vai construindo o caminho. Mas eu não quero, irmãos, construir o meu caminho com pedradas de irmão. Eu não quero que vocês construam seus caminhos com pedradas de irmão.
Porque Caim, ele construiu um belo caminho para Abel. Ele acelerou o processo de Abel estar com Deus. E viveu com muitas consequências aqui na terra. Vamos cumprir a leitura. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já é a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, irmãos, é normal. Só que você tem que entender que não é para ser aceito. É normal, num dado momento, escorregar o pensamento e você dizer, uma palavra uma palavra meio pé. Aí você sem perceber assim, repreende. E tenta se aproximar e tenta construir uma relação com aquela pessoa. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: está Abel, meu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? Agora do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do seu irmão. Maldito serás sobre a terra. A vida de Caim foi de consequências de maldição. O que ele deu. Aí, o que eu quero destacar aqui, não é que esqueça a questão morte física. Porque muitas das vezes a gente não abre os olhos para entender que eu posso estar nessa condição de Caim, porque como Caim matou, eu me julgo não ser capaz de matar. Então, como eu me julgo não ser capaz de matar, aqui é Caim miserável, eu não. Mas o que nós estamos falando aqui, não é dessa morte física de Caim. O que eu quero destacar mais uma vez aos irmãos é que enquanto o Senhor ministrava essa passagem no meu coração e falar de nós, em cuidarmos para não gerarmos morte, e eu estava aqui preocupado sobre essa palavra para pedir a Deus uma confirmação sobre ela. Enquanto os irmãos estavam aí, eu vim aqui, xixei o ouvido de dele, foi assim. Enquanto os irmãos estavam aí sentados, eu vim aqui e disse: Deus, inventa uma história aí, diz que Deus trouxe uma visão de morte para a igreja. Foi assim que eu fiz, irmão? Alguém veio fazer isso aqui? Então quem é que traz essa visão para ela? Para confirmar o que precisava ser dito logo depois. Porque eu não construí a minha mensagem daquilo que ela disse. A mensagem já veio comigo, eu estava preocupado com ela. E eu preocupado com a mensagem que eu e você gerar vida, ou eu e você gerar morte. Aí em casa com a irmã tem que dizer: não vamos orar porque estamos certos de repreender mesmo. O pastor já sabiamente fez uma oração repreendendo, porque independente se a morte é física, se a morte é espiritual, ela tem que ser repreendida. Só que não é essa repreensão que a gente joga para cima, daqui a pouco, hora da bênção apostólica, a gente vai embora e esquece dela amanhã. Não, essa repreensão é para eu levar comigo e você levar com você. Essa repreensão é um alerta que eu e você pode gerar essa morte, como também pode gerar vida. Então vamos seguir o conselho de Deus através do profeta Moisés. Eis que te proponho dois caminhos. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. A bênção e a maldição. A bênção quando ouvis do mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvis o mandamento do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno para seguir. Ou seja, o Senhor nos ordena, irmãos, não apenas o que está escrito, o Senhor nos ordena, junto com as pessoas que Ele levanta para nos trazer uma mensagem. Então hoje eu entendo que é como uma ordem do Senhor, que deixou aqui registrado para a gente fechar em Deuteronômio 11, 26, 27, 28. Eis que hoje eu ponho diante de ti bênção e maldição. A bênção quando ouvirdes o mandamento do vosso Deus, que hoje, o que me chama a atenção é a forma como está escrito Moisés, deixando claro, essa palavra hoje atualiza essa mensagem. Porque o amanhã
A quinta-feira é o novo hoje. Depois de quinta-feira, a quinta-feira passa. O novo hoje é a sexta. Então nesse dia era um hoje. Que o Senhor disse que hoje te ordeno. Hoje é um outro dia chamado hoje, que o Senhor também nos diz que nos ordena. Então, Deuteronômio, bota bem na mente, onde vocês quiserem, medita bem em casa, porque é para fechar o que a gente ouviu essa noite. Capítulo 11, versículo 26. Diz que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e desviardes do caminho que hoje vos ordeno. E hoje eu senti bem claro, a estudo dessa mensagem, qual comportamento o Senhor espera de nós. Louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade de Deus, pastor, glória a Deus. Amém. Graças a Deus.